Então, agora sim, estamos no ar, tudo sendo gravado. Bom dia para todos. E a gente vai continuar aqui no nosso ciclo de revisões, para a gente poder realmente acompanhar o ano que está por vir, tá certo, pessoal? Portanto, é muito importante que todo mundo que está aqui assistindo a aula hoje tenha a consciência da importância dessas aulas para o início aí de abril, onde a gente inicia esse momento novo que a gente chama de início do ano letivo de 2021. Então, assistir às aulas ao vivo são muito importantes, assistir às aulas que vão estar disponíveis lá no Google Sala de Aula também é muito importante, assim como as apostilas. A cada semana eu tenho elaborado apostilas que também ficam anexadas lá no Google Sala de Aula, tá, pessoal? E junto com essas apostilas, você tem também ali já os exercícios de língua portuguesa. Muita gente perguntando se pode responder pelo Word ou se tem que copiar e mandar. Pessoal, a gente já coloca em Word para que vocês possam digitar ali mesmo e já responder com facilidade e mandar pelo Google Sala de Aula, tá bom? Relembrando que aqueles alunos que não estão podendo ter acesso às aulas remotas de forma virtual, essas apostilas e exercícios ficam disponíveis para eles lá na escola. Essa semana, a gente não está fazendo atendimento pessoal na escola, devido, vocês estão sabendo, né, a gente está vivenciando um decreto de mais 15 dias de tentativa de isolamento social, visto que o coronavírus está cada vez mais agressivo, né? Nós estamos com 100% de ocupação em vários municípios do nosso estado, dos leitos de UTI, e nesse sentido, se as pessoas não pararem, né, não se mobilizarem, não tentarem fazer a sua parte, vai ficar cada dia mais difícil a gente sair dessa pandemia. Obviamente que nós estamos também na expectativa de que o nosso país comece realmente a fazer a campanha de vacinação em massa, o que ainda não aconteceu, né? O que a gente está tendo, infelizmente, são vacinas a conta-gota, que não dá conta de conter o vírus. Mas vamos esperar que a gente possa sair dessa situação, contribuindo, fazendo a nossa parte, tá bom? Agora vamos iniciar a nossa aula, gente. Nós vamos falar hoje sobre, vocês estão vendo aí na tela já, né? Olha, nosso assunto de hoje é mais uma classe gramatical chamada advérbio, tá bom? Essas classes gramaticais são muito importantes porque, como eu disse, a gente começa nas séries seguintes a ver conteúdos mais complexos em que você precisa relembrar esses assuntos, porque parte da ideia de que vocês tiveram a aula desses conteúdos e que realmente aprenderam, não decoraram. E aí o professor vai colocando níveis mais complexos, né? A cada série a gente vai tendo uma complexidade dos assuntos. Portanto, quem não tem a base sente a dificuldade ainda maior quando vai para um assunto que precisa dela, né? Então, vamos começar com a nossa aula. Vamos começar aqui perguntando a vocês, alunos, se vocês ainda se lembram, ou se alguém aqui já estudou advérbio. E aí, pessoal, quem começa falando? Quem já viu o que é advérbio? Já estudou essa classe gramatical? Lembra, não lembra? Nunca viu? Quem pode falar? Ninguém? Abram seus microfones, viu? Minha amiga Kailane já estudou advérbio lá no 7º ano com a professora Jaciara? Ou Elianês, ou também a Ana Cristina. Já assistiram a alguma aula que falasse sobre advérbio? De jeito nenhum? Pois senão, vamos entender aqui
o que é advérbio. Essa palavra, pessoal, lembra alguma outra palavra a vocês? Quem pode falar? Advérbio. Lembra uma outra palavra ou não? Vocês acham ela semelhante com alguma outra palavra? Alguma coisa que de repente... Lembra a palavra verbo. Isso mesmo. A gente já estudou isso, Samuel, verbo? Estudando os verbos ou Eu não? não lembro não desse. Verbo estudamos, mas eu não lembro de advérbio. Muito bem. Você então lembra aí, Samuel, o que é verbo? Você ainda lembra do conceito de verbo? Quem lembra, na verdade? Porque a gente estudou semana passada, bem dizer, né? O que é verbo? Galerinha que vai para o 9º ano, Pelo não... que eu me lembro. Oi? Pode falar. Pelo que eu me lembro, o verbo é que expressa uma ação, ação da natureza. Um estado. Deixa eu ver se eu lembro. É um estado. Ou mudança de estado, né? É. Isso mesmo, pessoal. Olha, quem aí não lembra, por favor, vai estudar, porque nós vimos isso há 1, 2 semanas atrás, no máximo, né? Então, verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Mas a gente não estudou só isso, não. A gente estudou algo ainda mais profundo sobre verbos, e é importante que vocês aprendam de verdade, tá bom? Mas como o Samuel falou, realmente advérbio parece com a palavra verbo, né? Você pode dizer, professor, mas aqui tem vérbio. Isso, não é, é advérbio, mas lembra a palavra verbo. Será que o advérbio tem alguma coisa a ver com os verbos? Então, deixa eu dizer a vocês, olha, essa palavrinha, esse pedacinho aqui da palavra advérbio, esse ad, tá? Ele significa junto, só esse ad. Junto, aí vem o que Samuel falou, junto de quê? Junto do verbo. Então, a palavra advérbio, ela tem a ver, sim, com os verbos, e geralmente ela está próxima do verbo, por isso que existiu ou se colocou esse nome de advérbio. Mas advérbio é a mesma coisa que verbo? Claro que não, tá? Verbo é uma classe de palavra e advérbio é outra. Vamos entender aqui, então, na prática. Pessoal, aqui vocês estão vendo aqui uma oração ou um enunciado, e eu vou começar lendo aqui para vocês. Todo mundo está vendo aí, olha, os alunos entraram no Meet. Todo mundo está enxergando essa oração, esse enunciado? Sim? Sim. A pergunta agora é a seguinte: tem sentido isso que foi dito aqui, pessoal? Os alunos entraram no Meet, você compreende o que está sendo dito aqui? Quem compreendeu essa frase, essa oração, esse enunciado? Ninguém compreendeu? Alô? Tem alguém vivo aí do outro lado? Pessoal, a pergunta é: os alunos entraram no Meet. Essa oração, ela tem sentido para vocês? Sim ou não? É só isso que eu quero que vocês me digam. Não. Não tem sentido? Quem concorda com Jéssica? Sim. Sim. Por que não tem sentido? Vamos explicar. Se você acha que os alunos entraram no Meet. No Meet é nessa aula, tá certo? Pelo Google Meet. Me diz o seguinte, não tem sentido por quê? Tá faltando alguma coisa, vocês acham? Ou tem alguém que discorde? De Jéssica e de Letícia. Aliás, não foi Letícia, foi Maria. Maele. Vamos lá, Kailane?
você concorda com as meninas ou discorda, Kailane? Pessoal, vamos abrir os microfones para falar, tá bom? Senão vou fazer só aula gravada. E aula gravada vocês ficam reclamando que não participam, né? Ana Cristina, minha querida, tem sentido para você ou não essa frase? Os alunos entraram no Meet. Pessoal, vamos agilizar a aula? É uma pergunta simples. As meninas estão dizendo que não tem sentido para ela. Os alunos entraram no Meet. Samuel, só Samuel que fala nessa aula, então eu vou recorrer a ele de novo. Samuel, tem sentido ou não essa frase? Professora, eu estou pensando ainda a resposta. Sim, é simples, pessoal. O sentido é, você leu, você compreende o que está sendo dito ou você não compreende? Os alunos entraram no Meet. Tem ou não tem sentido? Se eu digo assim, olha, tem um monte de alunos Bem, do sétimo B não entrou no Meet ainda. Tem sentido ou não? bem, para mim tem sentido, só que aí disseram que não tinha, eu tava vendo se eu tava mesmo certo. Exatamente, Samuel. Não é para ir na cabeça dos outros, não. É para vocês terem opinião. Só queria saber se fazia sentido ou não o que está sendo dito. Faz sentido sim, pessoal. Todo mundo, na verdade, deveria ter compreendido que os alunos entraram no Meet. Vocês estão aqui no Meet. Faz sentido isso, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, é que se eu essa oração, ela já tem sentido. Mas se eu acrescentar aqui, por exemplo, essa palavrinha, ó, os alunos entraram tarde no Meet. Agora, continua com sentido ou não? Hein, pessoal? Continua com sentido ou não? Eu acho Sim, que eu vou. Sim, sim. Olha, pessoal, por favor, além de Samuel, que eu gosto muito da participação, mas eu acredito que tenham outros alunos aqui que também têm a capacidade de falar, de participar, de opinar, tá bom? E não tem essa história de, eu tenho vergonha. A gente está aqui para aprender, independente de errar, de acertar, a gente está aqui para perguntar mesmo, tá bom? Por isso que essa aula é ao vivo, senão eu faria ela só gravada, colocava lá, vocês iam só me ouvir e não precisava de participação de vocês, tá? Agora a pergunta é a seguinte, pessoal, vamos lá, porque isso aqui é aprendizagem, por isso que a gente está fazendo a aula ao vivo. Os alunos entraram tarde no Meet. Qual é a diferença de eu falar? Os alunos entraram no Meet e os alunos entraram tarde no Meet. Há uma diferença quando a gente acrescenta essa palavra ou não? Ficou do mesmo jeito? Quem responde? ficou diferente. Qual é a diferença? Porque antes só dizia que eles entraram no Meet, mas agora diz o horário que eles entraram. No caso foi tarde. Muito bem, é isso mesmo. Essa palavrinha, então, Samuel, eu estou me sentindo como se eu estivesse dando aula só a um aluno, apesar que eu acho que está todo mundo me ouvindo aí do outro lado, né? Então, veja bem, quando eu acrescentei essa palavra, tarde, né? Eu alterei o sentido da oração anterior. Como Samuel falou, a gente agora está dizendo qual foi o momento que esses alunos entraram no Meet, entraram na aula. Não foi no horário certo, foi tarde. Então, essa palavrinha aqui, olha, repare que essa palavra tarde, ela modifica essa palavra entraram. Entraram faz parte de qual classe gramatical, pessoal? Entraram é um substantivo, é um adjetivo,
É um artigo, é um numeral, é o quê? Entraram. Quem pode me falar como se chama essa classe gramatical? Eu acho que é um verbo. Isso mesmo, que maravilha, Ana Beatriz, outra vozinha aqui participando da aula. É um verbo mesmo, é uma ação. Então, repare, Ana, que a palavra tarde aqui utilizada, ela modificou a palavra entraram. Antes eu falava, os alunos entraram no Meet, agora eu estou dizendo, eles entraram, e eu estou dizendo qual foi o momento, foi tarde. Então, houve uma modificação do verbo, tá? O verbo foi modificado por essa nova palavra. E aí eu chamo essa palavrinha aqui nova, que está entrando aí no contexto, eu chamo ela de... Só um minutinho, porque eu mexo numa tela e na outra. Eu chamo ela de advérbio. E esse advérbio, ele indica uma circunstância especial, indica um tempo. Como o Samuel falou, foi o momento que os alunos entraram. Foi tarde. Então, tarde é um advérbio de tempo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre advérbio. Advérbio é aquela palavrinha, olha, ela está próxima aqui do verbo, e ela tem o poder, né, de modificar esse verbo, de trazer uma informação nova, de acrescentar algo novo dentro do contexto e, ao mesmo tempo, modificar o verbo, tá certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo exemplo, peraí, que é o seguinte. Novamente, a gente tem aqui a oraçãozinha, olha. Os alunos chegaram no Meet, todo mundo concorda que tem sentido, né? Aí, se eu acrescento aqui, olha, a palavrinha tarde, você vai dizer, professora, continua com sentido. Os alunos chegaram tarde. Olha, tanto é que está acontecendo isso. Um monte de alunos chegando agora na aula, chegando tarde, né? A aula foi de propósito aqui. Então, veja bem, os alunos chegaram tarde no Meet. Você já sabe que essa palavra tarde é um advérbio e ela está modificando o verbo. Agora não é mais entraram, é chegaram, né? Chegaram é um verbo que está sendo modificado por esse advérbio de tempo. Aí, pessoal, você já sabe que houve uma modificação, a oração continuou com sentido. Agora, se eu colocar essa palavrinha aqui, ó, atenção. Os alunos chegaram muito tarde no Meet. Há alguma diferença? Quem pode explicar? É a mesma coisa que estava sendo dita antes, olha. Os alunos entraram tarde no Meet. Agora eu estou dizendo que os alunos chegaram muito tarde no Meet, como é o caso dos alunos que entraram há pouco, né? Tem diferença. Qual é? Chegaram. Sim. Mas olha, se fosse assim, os alunos chegaram tarde no Meet. Olha, vamos começar aqui do começo. Os alunos chegaram no Meet. Tem sentido, não é? Aí eu disse a vocês, pessoal, se eu colocar essa palavrinha aqui, olha, tarde, modifica o sentido? Samuel explicou, modifica, professora, porque agora você está dizendo o momento que os alunos chegaram no Meet. Agora eu estou acrescentando uma nova palavra, eu estou dizendo agora o seguinte, os alunos chegaram muito tarde no Meet. Quando eu acrescentei essa nova palavra, houve alguma mudança? E aí eu estou perguntando a vocês qual é a mudança, se houve. Adicionou mais intensidade na frase. Isso, Kailane, eu amo quando vocês começam a falar. Kailane está dizendo aqui que esse muito está indicando algo mais intenso. O aluno não chegou só tarde, ele chegou mais do que tarde, é mais intenso. Isso mesmo, Kailane. Então, pessoal, veja que essas palavrinhas aqui, tanto a palavrinha tarde, ela traz uma mudança no sentido da oração, no caso, tarde estava modificando
o verbo chegaram. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Esse muito, vocês acham que está modificando que palavra? Como o Kailane falou aqui, está indicando uma intensidade. Essa intensidade, ela está se referindo a que palavrinha? Quem responde? Eu acho que é tarde. Exatamente. Pois não ache, tenha certeza. É tarde mesmo. A palavra muito, tentando o momento em que esses alunos chegaram, né? Não foi só tarde, foi muito tarde. Então, repare aqui, pessoal, vocês já sabem que tarde é um advérbio de tempo, e esse muito, que também está modificando, também é outro advérbio, tá bom? Só que repare que há uma diferença. Nesse caso aqui, esse muito está modificando a palavra tarde. Ele não está modificando o verbo, tá? Então, esse muito, ele é um advérbio de intensidade, como Kailane já tinha indicado aí, é mais intenso. Por isso que ele é chamado de advérbio de intensidade. E repare que esse advérbio agora, ele está mudando um outro advérbio. Você sabe muito bem que tarde também é um advérbio. Então, olha aqui o que a gente pode entender sobre advérbio. Advérbio vai ser uma palavra que pode modificar, como a gente viu aqui no primeiro exemplo, pode modificar um verbo, mas ele também pode modificar um outro advérbio, um outro parceiro dele, tá certo? Com isso, a gente começa a construir aqui o conceito do que é um advérbio. E agora nós temos mais um exemplo aqui para a gente entendendo cada vez mais esse assunto sobre advérbio. A gente tem a seguinte frase, ó. As professoras de João Paulo II são exigentes. É isso mesmo. Bom, eu acho que são, né, pessoal? Pergunta agora para vocês é o seguinte, tá? Tem sentido essa oração? As professoras de João Paulo II são exigentes? Tem sentido ou não tem? Tem. Tem, né? Agora, se eu colocasse assim, ó, as professoras de João Paulo são o quê? Muito exigentes. E agora, tem sentido? Continua com sentido? Sim ou não? Sim. Há uma diferença, Sara, quando eu digo as professoras de João Paulo II são exigentes e quando eu digo que elas são muito exigentes? Há alguma diferença no sentido? Sim. Qual é a diferença? Hein? O que foi que mudou quando eu coloquei esse muito aí? Qual foi que mudou o sentido dessa oração? Acrescentou o quê? Diz que elas são muito exigentes. Muito bem, olha, tem alguém levantando a mãozinha aqui, Rafaela, pode dizer, viu? Quem está levantando a mãozinha já pode abrir o microfone e falar. Quem quer ajudar a Sara aí a explicar por que há uma diferença entre dizer que uma pessoa, no caso aqui as professoras de João Paulo, são exigentes e quando eu digo que elas são muito exigentes? Há uma diferença, né? Quem pode melhor explicar? É que Quando não eu chama não acrescento. advérbio de intensidade. Muito bem, aqui a gente está ouvindo que o pessoal falar que o muito também é um advérbio de intensidade, então esse muito exigentes está aumentando, né, esse grau de exigência das professoras, elas não são só exigentes, elas são mais do que exigentes. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, esse muito está modificando uma palavra, não é? Que palavra está sendo modificada quando eu acrescento esse muito na oração? Vocês já viram lá em cima, no primeiro exemplo, que a palavra tarde modificava o verbo
entraram. Vocês acabaram de ver aqui no segundo exemplo que o muito modificava a palavra tarde, ou seja, um advérbio modificava um outro advérbio. E esse muito agora aqui, ele está modificando qual palavra, na sua opinião? Exigentes? Exigentes. Deixa eu perguntar agora uma coisa. Como é que você chama essa classe de palavras chamada exigentes? Você acha que é um substantivo, é um artigo, é um verbo, é um numeral? Qual é o nome dessa classe de palavras? Quem pode me dizer? Verbo? Quem concorda que é um verbo? Exigentes é um verbo? Eu acho que é adjetivo. Eu acho que Muito bem. Kailane e Maria, que não é Maria, é Rafael, Maeli, né, pessoal? Eu fico totalmente confusa com esses nomes que não são os nomes verdadeiros de vocês. Mas é isso mesmo. Exigentes é uma característica. E a gente também já estudou que adjetivo é toda aquela palavra que indica uma característica. Repare que exigentes não é uma ação. Se fosse exigir, aí era uma ação. A professora Paula exigiu os deveres de casa. Então, exigiu era uma ação, era um verbo. Mas exigentes é uma característica. As professoras do João Paulo II são exigentes, né? Ou seja, elas são pessoas que são durinhas ali com os alunos, né? São professoras que gostam de realmente exigir que o aluno cumpra com o seu dever. Então, exigentes é um adjetivo. Assim sendo, pessoal, a gente começa a compreender aqui que esse muito, que é o advérbio, que você já sabe, um advérbio de intensidade, ele agora está aí modificando uma outra palavrinha, que é não mais um verbo, não mais um advérbio. Agora ele está modificando um adjetivo, tá bom? Olha o que a gente pode entender aqui sobre advérbio. A gente pode entender que o advérbio, ele é uma palavra que tem o poder, preste bem atenção nisso, tem o poder de modificar outras palavras, tá bom? E que palavras são essas? Primeiro, o advérbio, ele modifica verbos. É muito comum a gente utilizar advérbios para modificar as ações, os verbos. Mas também a gente pode estar usando um advérbio para modificar um outro advérbio, tá? E, por fim, a gente pode dizer ainda que o advérbio, ele tem também o poder de mudar um adjetivo, uma característica, tá certo, pessoal? Outra coisa importante para a gente falar sobre os advérbios é que eles sempre vão indicar uma circunstância. Essas circunstâncias podem ser circunstância de tempo, de intensidade, como vocês estão vendo aqui, mas vamos ter outras circunstâncias também, como modo, lugar, nós vamos ter circunstâncias de afirmação, de dúvida. Nós vamos vendo agora no próximo slide, tá bom? Olhe bem aqui para nunca mais esquecer o que você acabou de aprender aqui. Advérbio é uma palavra também, assim como o substantivo é uma palavra, o artigo é uma palavra, verbo também é uma palavra, adjetivo são outras palavras. O que a gente tem que entender é que na língua portuguesa, na língua que a gente utiliza no nosso dia a dia, as palavras não são todas classificadas da mesma forma. Tem aquelas palavras que servem para dar nomes aos seres, tem aquelas palavras que servem para indicar quantidade, tem também aquelas palavras que servem para indicar característica, e tem essas palavras aqui, olha, como são os advérbios que servem para modificar outras palavras, tá bom? Tem uma coisa importante para dizer aqui para vocês sobre o advérbio, é que o advérbio, ela é uma palavra invariável.
Vocês sabem o que significa invariável? Quem sabe me dizer? Hein? A gente estava vendo as outras classes de palavra e a gente sempre dizia que elas eram variáveis. O que seria, então, uma palavra invariável? Que não é variável? Que não é variável, que não muda, que não sofre alterações. Então, gente, os advérbios, eles são classificados como palavras que não sofrem aquelas alterações de gênero, ou seja, não existe um masculino e um feminino, certo? Você não pode passar do singular para o plural, ele não sofre essas alterações de gênero, de número, de tempo, de modo, certo? Que a gente foi vendo que as outras palavras sofriam. Mas há algumas exceções nos advérbios. A maioria dos advérbios, eles não sofrem alterações, eles não variam. Por isso que eles são colocados aqui na gramática da língua portuguesa como palavras invariáveis, tá bom? Aí você vai ter algumas palavrinhas que são advérbios, algumas poucas que variam. Como é o caso, por exemplo, da palavra cedo, que você pode falar cedo ou cedinho. Sofreu alteração, sofreu uma variação aí de grau, né? Você mudou do tamanho normal para o diminutivo. Mas não dá para fazer essa variação com todos os advérbios, tá bom? Por isso que eles são classificados como palavras invariáveis, que, olha, o que a gente já aprendeu aqui, que modifica um verbo, que pode modificar um adjetivo, ou ele pode modificar um próprio advérbio. E ele vai indicar várias circunstâncias, circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação e etc. A gente vai ver nos próximos slides aqui, tá? Aqui você tem um círculo, onde nós temos aqui alguns advérbios, para você já ir conhecendo que essas palavrinhas aqui, olha, todas elas são advérbios. Hoje, ali, não, sim, perto, talvez, aqui, certamente, pouco, nunca, ontem, quiçá significa talvez ou tomara, devagar, provavelmente, muito, calmamente, longe, agora e etc. Todas essas palavras, repito, são advérbios. E cada um desses advérbios aí indicam circunstâncias diferentes. Todas essas palavrinhas que estão aí, dentro de um contexto, dentro de uma oração, ela vai estar modificando ou um verbo, ou um advérbio, ou um adjetivo, tá certo? Então, eu vou pedir agora, para a gente poder seguir para os outros slides, eu vou pedir agora, vamos fazer uma brincadeirinha bem rapidinho aqui, onde vocês vão abrir o microfone aí, para me dizer uma palavra que indique aí tempo dessas palavras que estão no círculo. Quem pode me dizer uma palavra que aí está, que indica tempo? Quem abre primeiro o microfone e responde? Vamos lá. Vai ganhar R$1 quem responder primeiro. Hoje. Vai ganhar R$1. Ótimo. Tem mais alguma que indique tempo, além de hoje? Agora. Agora, boa. Agora eu vou perguntar outra coisa. Me diz aí uma palavra que está nesse círculo que indica aí uma circunstância de lugar. Quem responde? Ligeiro, ligeiro? Ali. Ali é um lugar. Tem mais algum lugar aí? Perto. Perto, muito bem. Mais alguém? Para me dizer outra palavra que indica Longe. lugar? Longe, muito bem. Aqui também é um lugar? É. Muito bem. Agora vamos lá de novo, mais uma. Me diz aí uma palavra que indica uma circunstância de afirmação. Não.
É afirmação? Sim. O sim é afirmação. O não é afirmação? É mesmo. O não seria uma circunstância de quê? Negativo. Negação? Exatamente, negação. É uma palavra que serve para negar. Parabéns. Além do sim, que é uma palavra que indica circunstância de afirmação, nós temos também o certamente, né? Certamente significa certeza. Então, é uma afirmação. Mais uma aí, pessoal. Alguém pode me indicar aí uma palavra dessas que indica circunstância de dúvida? Talvez. Provavelmente. Muito bem. Provavelmente. Talvez, provavelmente, perfeito, gente. Esse quiçá também, viu? Esse quiçá, que é uma palavra que a gente, talvez vocês nunca nem tenham escutado, né? Significa tomara, né? Então, é uma dúvida. Quiçá eu passe no IFRN em 2021. Significa tomara que eu passe no IFRN em 2021. Pessoal, inclusive, falando de IF, nós tivemos 2 alunas aprovadas no João Paulo II nesse ano, lá no IFRN. A aluna Bianca Pierre e também a aluna Larissa Silva. Não sei se eu já comentei essa novidade com vocês, né? Mas estamos aqui compartilhando que estamos muito felizes de termos mais 2 alunas aprovadas no IFRN. Fiquem de olho e participem desse processo seletivo. As meninas estão muito alegres, muito felizes de estudarem na instituição federal do Rio Grande do Norte. Espero que vocês tenham também esse desejo, tá bom? Mas seguindo aqui, eu vou fazer mais uma pergunta que é a seguinte: qual dessas palavras aí indicam uma circunstância de modo? Alguém? Calmamente. É um modo, com certeza, né, pessoal? Por exemplo, só um minutinho para aceitar mais gente que está chegando agora. Imagine que a gente diga assim: a aluna Jéssica escreve calmamente as atividades de língua portuguesa. Repare que quando eu digo que ela escreve calmamente, é o modo como ela escreve. Então, calma, advérbio de modo. Muito bem, pessoal. Então, acho que vocês estão compreendendo bem legal aqui que advérbio não é uma classe gramatical difícil, né? Sendo assim, vamos aqui deixar mais uma vez clarinho para vocês, olha. Os advérbios sempre indicam alguma circunstância do fato expresso pelo verbo ou intensifica o sentido dele. Também pode fazer isso com o adjetivo ou com o advérbio. E aqui, mais um exemplo para a gente realmente não esquecer nunca mais essa classe gramatical, tá bom? Então, olha, nós temos aqui uma pequena frasezinha, tá? E eu vou fazer umas perguntinhas, todo mundo aí participando. Repare aí que nós temos aqui a Carla, viu? Carla, essa doidinha aqui. E tá dizendo assim, olha, Carla dançou. Perguntinha para vocês. Essa frase, ela já tem sentido completo? Sim ou não? É só dizer sim ou não. Então, vamos ver quem está dizendo sim, se acertou, ou se é um não, tá? Aqui, lá Sim. vai. Muito bem, para quem disse sim. Claro que faz sentido, né? Eu dizer, fulano dançou, Paula dançou. Já tem sentido completo. Se eu quiser dizer algo a mais, eu posso. Mas falando somente essas 2 palavras, já transmite um sentido para quem está ouvindo, tá? Agora, olha, aqui no próximo quadrinho azul que nós temos aí do lado, a gente tem mais ela, ainda pode ficar mais completa. Eu posso deixar essa frase aqui ainda mais completa quando eu digo assim, olha, Carla dançou
muito, ficou mais completo, né? Ou seja, eu acrescentei algo a mais. Era obrigado? Não, já tinha sentido completo, mas se eu quiser acrescentar uma circunstância a mais, eu posso. Tá? E aí vem essa perguntinha. Você precisava adicionar essa ideia? Era obrigado a adicionar essa ideia? A gente já sabe que obrigado mesmo não era, né? Mas eu posso, quando eu acrescento essa palavrinha muito, eu estou aqui intensificando, dizendo exatamente a quantidade, vamos dizer assim, que Carla dançou. Ela não dançou só uma vez, só duas, ela dançou muito. Então, isso me leva a crer que ela passou a noite inteira dançando, de repente, tá bom? Então, esse muito, vocês já sabem, ele serve para intensificar, e no caso aqui, olha, está mudando o verbo dançar. Quando eu digo que Carla dançou muito, esse muito está alterando aqui, está intensificando a ação que Carla praticou, tá certo? Portanto, lembre-se, o advérbio, ele pode modificar aqui a ação, ou seja, o verbo, tá bom? E aí nós temos aqui, mas essa ideia, apesar de ser dispensável, ou seja, de não ser obrigatório muito aqui, ela nos ajuda a entender melhor a frase. Por quê? Porque quando eu utilizo os advérbios, pessoal, eu estou ali colocando informações a mais, eu estou deixando o conteúdo mais informativo, tá bom? Por isso a importância dos advérbios, embora eles não sejam obrigatórios, embora se eu retirar a frase não vai perder o sentido. A gente já percebeu aqui que os advérbios, eles não são obrigatórios dentro de um contexto. Mas por que eu utilizo então, professora? A gente utiliza quando a gente quer deixar o texto, ou a frase, a oração, o enunciado mais informativo, tá certo? Deu para entender, pessoal, até o momento? Aqui nós temos, então, olha, mais alguns exemplos, né? Ó, Carla dançou, a gente já sabe, tem sentido completo. Se eu acrescento, olha, essa palavrinha aqui, ó, ontem. Carla dançou ontem. Essa palavra aqui a gente pode classificar ela como o quê? Ontem. Substantivo, artigo, verbo, numeral. Como é que a gente chama esse ontem? Alguém pode falar? Advérbio do tempo. Perfeitamente. Ontem é um advérbio, porque, olha, ela nem fazia falta, né? Quando eu acrescentei, eu coloquei uma nova informação, ok? E essa informação é uma informação que traz uma circunstância de tempo. Diz exatamente agora, olha, o momento em que Carla dançou, em que Carla praticou essa ação. Então, é um advérbio de tempo que modifica o verbo dançar. Perfeitamente. Está aqui já a gente declarando que dançou é um verbo. Parabéns. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O bolo está bom, né? Tem sentido, pessoal? Sentido completo? O bolo está bom? Tem sentido, né? Agora, se eu acrescentar aqui, ó, o bolo está muito bom. O que foi que aconteceu quando eu acrescentei essa palavrinha? Que agora, agora explicou melhor o quanto o bolo estava bom. Exatamente. Ele não estava só gostoso, né, Samuel? Ele estava muito gostoso. Esse muito, a gente vai chamar ele de quê, pessoal? Advérbio. Advérbio. Esse advérbio está modificando que palavra? Hein? O muito está modificando qual palavra nesse contexto? Bom. Exatamente. Que é um adjetivo.
Para vocês não esquecerem, o advérbio, ele pode modificar um verbo, mas ele pode também modificar um adjetivo, tá bom? Então, a gente já está aqui fazendo uns exercíciozinhos, vamos dizer assim, que vocês vão fazendo na atividade que espera vocês lá no Google Sala de Aula, tá bom? Agora nós temos aqui, olha, você fala inglês. Já tem sentido, né, pessoal? Não precisa de mais nada, né? Você fala inglês, já é uma frase, já é uma oração com sentido. Agora, se eu falasse assim, olha, você fala inglês... Só um minutinho. Você fala inglês bem. Me diz uma coisa, houve uma diferença quando a gente acrescentou esse bem? Sim. Porque agora não era só que ela falava inglês, mas ela falava inglês bem, ou seja, dominava, falava muito bem o inglês, né? Então, olha, você sabe que esse bem vai ser um advérbio, né? Porque ele vai estar modificando aqui o verbo falar, tá bom? Me diz uma coisa, esse advérbio é um advérbio de quê? Quem pode me dizer de que seria esse advérbio? É um advérbio de tempo? É um advérbio de intensidade? É um advérbio de quê? Qual é a circunstância que ele indica? Intensidade? Como? Intensidade? Não, não é intensidade, não. É um advérbio de modo? É um advérbio de modo, isso mesmo. É o modo como você fala inglês. Olha, o modo de falar inglês é bem, perfeitamente. Então, esse advérbio modifica o verbo. Mas e se eu colocasse assim, gente? Você fala inglês realmente bem. Agora, houve alguma mudança quando eu acrescentei essa palavra realmente? Houve ou não houve? Ficou do mesmo jeito? Qual a diferença de falar você fala inglês bem e a diferença de falar você fala inglês realmente bem? Ninguém achou que houve nenhuma mudança? Que ele fala tão bem inglês que ele está afirmando que fala realmente. E é real que ele fala inglês. Muito bem, Samuel. Falou muito bem, Samuel, quando ele disse assim, olha, esse realmente está indicando aí uma afirmação. A pessoa que está elogiando que essa pessoa fala inglês bem, ela não só está dizendo que, ou constatando que ele fala bem, mas está também afirmando realmente, certamente, sim, você fala muito bem inglês. Então, esse realmente, quando ele adentra aqui na oração, ele altera, Samuel, o sentido da palavra bem, porque não é só uma constatação, mas é a certeza dessa constatação de que ele fala muito bem, tá certo? Então, pessoal, olha, todas essas palavrinhas que foram sendo acrescentadas, elas são também advérbios que não se esqueçam, quando eles adentram dentro da oração, eles sempre vão alterar ou modificar o sentido da oração, seja modificando o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, tá bom? E sempre vão trazer uma característica, não, uma circunstância, que pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida e etc. Por isso, a gente já passa a mostrar para vocês aqui, olha. Você vai ter nesse slide aqui as circunstâncias, as principais circunstâncias dos advérbios, ou seja, os advérbios podem estar indicando tempo, intensidade, lugar, modo, afirmação, dúvida
ou negação, tá certo? Essas circunstâncias são as principais. Você pode me perguntar, professor, os advérbios podem indicar outras circunstâncias? Sim, podem, mas as principais são essas. E aqui do lado, pessoal, olha, esse quadrinho é mega importante para quem está estudando advérbios, tá? Porque aqui nós temos os principais advérbios de tempo, os principais advérbios de intensidade, de lugar, de modo, de afirmação, de dúvida e de negação. Quando a gente vai conhecendo essas palavrinhas aqui, fica fácil na hora que a gente está alguma coisa, um simulado, uma prova, a provinha do IFRN, verbo, muitas vezes, você já ter o conhecimento de que palavras funcionam como advérbio, tá bom? Então, vamos fazer aqui de forma coletiva, para não ficar uma coisa muito chata. Eu vou escolher um aluno para falar aqui alguns advérbios, tá bom? Para a gente poder deixar de ser uma aula monótona. Então, eu vou começar aqui com a minha amiga Elianês. Elianês vai abrindo aí o microfone para nos dizer aí os principais advérbios que estão aqui, olha, de tempo. Pronto? Vou contar até 3, tá, Elianês? 1, 2, meia aí. Pode abrir o microfone e dizer quais são os advérbios de tempo. Os demais vão se preparando, porque eu vou fazer a mesma coisa, tá? Bora, Elianês? Ainda, agora, amanhã, anteontem, à tarde, à noite, de repente, De súbito. súbito, em breve, de vez em quando, depois, hoje e anteontem. Vocês concordam que todas essas palavras aqui indicam tempo, pessoal? Vocês repararam que elas indicam tempo? Todo mundo concorda, né? Então, todas elas aqui estão funcionando como advérbios ou locuções adverbiais. Eu vou já explicar o que são as locuções adverbiais, tá bom? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui, olha, que essas palavras, todas elas indicam tempo. Agora, eu vou escolher uma outra pessoa para me falar os advérbios de intensidade. Vamos lá, agora é a vez de Ana Cristina. Pode falar, Ana Cristina. Os advérbios de intensidade. Ana Cristina, você está aí do outro lado. Pessoal, se preparem para quando eu chamar, você, já abrir e já falar, tá? Então, vamos lá. Minha amiga Jéssica, diz aí os advérbios de intensidade. Daqui a pouco eu pego a Ana Cristina de novo. Vamos, gente. Cadê a agilidade? Que nem Elianês. Bora, meu povo. Ai, ai, ai. O microfone não tá funcionando, não? Pronto, Jéssica. Pode falar, a gente viu. Bastante, muito, pouco, menos, mais, demasiadamente, por completo, apenas, todo, em demasia e excesso. Em excesso. Parabéns, muito bem. Pessoal, todas essas palavras que Jéssica acabou de ler, elas vão indicar intensidade. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, olha. Essas palavrinhas aqui, ó. Pouco e menos, tá? Às vezes as pessoas imaginam que intensidade tem que ser sempre algo que vai indicar muito, bastante, demasiadamente. A intensidade, ela pode ser uma intensidade crescente ou uma intensidade decrescente, tá bom? Por isso que você vai ter aí também as palavras pouco e menos, tá? Indicando também a ideia de intensidade. Por exemplo, eu tenho pouco dinheiro para comprar um celular novo. Então, esse pouco está indicando a intensidade de dinheiro que eu possuo para comprar o meu celular novo, tá certo? Então, intensidade são todas essas palavrinhas que a Jéssica acabou de ler, elas representam aqui advérbios de intensidade ou locuções adverbiais. Agora eu vou escolher aqui minha amiga Kailane
para poder ler aqui rapidinho para a gente os advérbios que indicam lugar. Vamos lá, Kailane? Abaixo, acima, por dentro, por fora, por aqui, por ali, atrás, aqui, lá, à direita, à esquerda, acolá, adiante e aí. Quem é que nunca usou o tal do acolá, né? Você vai para onde, menino? Aí você diz à mãe, vou acolá, mãe, volto já. Esse acolá é um advérbio de lugar, né, pessoal? Então, todas as palavrinhas lidas aqui, ó, o aí, às vezes a gente tem palavras bem pequenininhas, né? E a gente acha que, sei lá, de repente elas não são importantes, mas todas elas trazem um significado no seu uso, no uso do nosso dia a dia. E a gente usa muito, né, esses advérbios de lugar que Kailane acabou de ler, principalmente, por exemplo, quando a gente está ou precisa aprender um endereço, né, um lugar novo que a gente nunca foi, a gente sai perguntando às pessoas e a gente sempre escuta muita gente dizendo à direita, à esquerda, siga em frente, né, enfim, são advérbios que indicam lugar. Agora, nosso amigo Samuel, rapidinho agora, vai ler para a gente aqui os principais advérbios e locuções adverbiais de modo. Pois não, Samuel? Bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, às pressas, com calma, lado a lado, às ocultas, às claras, frente a frente, assim, debalde. Muito bem, pessoal. Olha, todas essas palavrinhas que foram usadas aqui, que Samuel acabou de ler, elas vão indicar um modo de ser de alguém, um modo de fazer algo, tá certo? Portanto, são advérbios que indicam modo. Muitas vezes as pessoas perguntam, e aí, tudo bem? Aí você responde, tudo bem, né? Então, quando você diz bem, você está indicando o modo como você está. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não estou bem, não, eu estou assim. Ou diz mais ou menos. Esse mais ou menos, ou esse assim, estou meio assim. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar dessa forma. É quando ela não está muito bem, né? E elas usam esse assim ou mais ou menos. Também são advérbios de modo, porque indicam justamente o modo como essa pessoa está dizendo que vive aquele dia, tá bom? Seguindo agora para o nosso amigo, deixa eu ver, nossa amiga Érica. Érica, rapidinho aí, os advérbios de afirmação. Vamos lá, Érica. Érica sempre participativa. Érica, nos ouve? Abre rapidinho o microfone e os advérbios de afirmação. Ou então, Ana Cristina. Vamos lá, Ana Cristina. Meninas, pelo amor de Deus. Maele, querida, vamos lá. Advérbio de afirmação, quem são? Sim, certamente, afetivamente, realmente, de fato, por certo, sem dúvida. São advérbios que afirmam, indicam uma certeza. Aí a gente tem também os que indicam uma dúvida, né? São aqueles que a gente não tem a certeza. Eu vou pedir, então, para a Kids Gamer, que eu já esqueci quem é, ler aí para a gente rapidinho. É uma menina, deixa eu lembrar aqui, eu anotei. Mas vai abrindo aí o microfone, pode ler para a gente aí rapidinho os advérbios de dúvida. É a Nínive. É com você, Nínive. Advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, porventura e acaso. São advérbios que vão indicar dúvida. Quando você não tem certeza, você usa esse porventura, acaso, provavelmente. E para a gente encerrar aqui, nossa amiga Ana Beatriz vai nos falar quais são os principais advérbios e locuções adverbiais de negação. Pode dizer. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum.
Quando você usa essas palavras, né, Ana Beatriz, você está negando, você está dizendo não, tá? Então, pessoal, não é difícil, né? Acho que vocês estão percebendo que o assunto é bem bonzinho de aprender e de nunca mais a gente esquecer. Aqui nós temos mais uma listinha com advérbio, com outros advérbiozinhos aqui, ó, de afirmação, de negação, só para complementar, de lugar, tempo. E aí tem dois novos aqui, ó, advérbio de frequência e advérbio de companhia, tá bom? Como eu disse a vocês, aquela lista anterior são os principais advérbios. Mas nós temos aqui também, por exemplo, advérbio de frequência, como todos os dias, mensalmente, sempre, nunca. São advérbios que indicam uma certa frequência, algo que é frequente. E companhia, né, é junto a, com, na companhia de, tá bom? Entre outros, que vai indicar que você está junto com mais alguém. Fechado, pessoal? Para a gente terminar aqui o nosso assunto, vamos falar das locuções adverbiais, tá? As locuções adverbiais, elas são diferentes dos advérbios, por quê? Porque, olha, não quero que você nunca mais, vocês alunos, nunca mais esqueçam a historinha da palavra locução. Sempre que vocês encontrarem essa palavra locução, inclusive a gente já viu locução verbal, né? Locução sempre vai significar conjunto, tá bom? Então, o que vai ser uma locução adverbial? Vai ser um conjunto de palavras, tá bom? No caso aqui é um conjunto de duas ou de mais palavras que juntas vão funcionar, vão atuar como se fosse um advérbio. Qual é a diferença do advérbio para a locução adverbial? O advérbio, ele é representado só por uma palavra. A locução adverbial, ela é representada por um conjunto de palavras, tá certo? Duas ou mais de duas. Por isso que nos quadrinhos anteriores, aqui, olha, como eu disse a vocês, tem momentos aqui que a gente vê, por exemplo, aqui, ó, de repente, ó, são duas palavras. Aqui não é um advérbio, é uma locução adverbial de tempo. De vez em quando. 4 palavras. Portanto, nós temos aqui uma locução adverbial de tempo. Agora, quando você tem apenas uma palavrinha, olha, agora, amanhã, são advérbios, estão indicando aqui a circunstância de tempo com apenas uma palavra. Tá dando para entender a diferença entre advérbio e locução adverbial, pessoal? Ou alguém tá com dúvida? Tudo certo? Dá para entender. Oi, Jéssica. Então, pode falar. Sim, pode falar, Samuel. Era você que estava falando, perdão. Pode falar, Samuel. Tá. Então, o advérbio, ele é só uma palavra e a locução adverbial é mais de uma palavra, é? Exatamente. E uma coisa importante, Samuel, tanto o advérbio como a locução adverbial, eles vão ter a mesma função. Ou seja, eles vão estar ali para modificar um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. A diferença só vai estar na quantidade. Quando você tem apenas uma palavra fazendo essas modificações, você chama de advérbio. Quando você tem um grupo de palavras que estão indicando tempo, modo, lugar, negação, afirmação, aí você não vai mais chamar de advérbio. Você começa a chamar de locução adverbial. Ficou claro, pessoal, para todo mundo? Sim. Perfeitamente. Então, vamos aqui para os exemplos, que é muito bom a história dos exemplos que a gente aprende com eles, né? Olha, sem dúvidas, venceremos a pandemia, se Deus quiser, né, pessoal? É um desejo que nós temos. Mas vamos lá. Nós temos aqui, olha, nessa oração, nessa frase, nós temos aqui um conjunto de palavras aqui que estão funcionando como se fosse um advérbio. Quem pode me dizer
qual é o conjunto de palavras aí que está funcionando como um advérbio? Sem dúvida. Muito bem, sem dúvidas. Olha, são duas palavras que estão funcionando como um advérbio para modificar, olha, o verbo venceremos. Não é só venceremos a pandemia, mas nós não temos dúvidas. É uma locução adverbial de quê? Quem pode me dizer qual é a circunstância? Locução adverbial de lugar, de modo, de dúvida, de negação. Locução. De dúvida. É uma dúvida? Sim. É não. Então, é uma afirmação. Exatamente, olha, cuidado, não é porque tem a palavra dúvida, você vai dizer, é uma locução adverbial de dúvida. Não, sem dúvida é justamente o contrário, eu não tenho dúvida, eu estou afirmando. Então, é uma locução adverbial de afirmação, tá certo? Então, repare bem, olha, aqui ao invés de eu colocar uma palavra só, eu poderia colocar assim, Samuel. Certamente venceremos a pandemia. Se eu usasse a palavra certamente, no lugar de sem dúvidas, eu teria um advérbio, porque eu ia estar usando uma palavra só. Agora, como no lugar de usar uma palavra só, eu quis usar duas, sem dúvidas, aí eu não tenho mais um advérbio, agora eu tenho uma locução adverbial de afirmação, tá bom? E mais um exemplozinho aqui, olha, a equipe do João Paulo II, de modo algum desistiu dos alunos. Pergunta para vocês, qual é aqui o conjunto de palavras que está funcionando como um advérbio nesse contexto? De modo algum. Perfeitamente. De modo algum, é uma locução adverbial. Perceba que você tem 3 palavras aí, que está modificando novamente aqui o verbo desistiu. É a mesma coisa de falar assim, a equipe do João Paulo II não desistiu dos alunos. Ao invés de usar o advérbio de negação, a gente está usando, então, uma locução adverbial de negação. No caso aqui, com 3 palavras. Tá dando para entender, pessoal, com clareza? Eu espero que sim, tá? Olha, além do mais aqui, nós temos, para que vocês possam dar uma olhadinha em casa, com bastante calma, nós temos aqui as classificações, um outro quadrinho aqui só com locuções adverbiais. Então, locuções adverbiais de lugar, olha. Repare que aqui a gente tem um monte de conjuntos de palavras, olha, não é só uma palavra, são várias palavras, tá? Indicando esse conjunto de palavras que vão indicar os advérbios de lugar, locução adverbial de tempo, as locuções adverbiais de modo, locuções adverbiais de quantidade, de afirmação, de negação, de intensidade, de dúvida, e temos também os advérbios de inclusão ou locuções adverbiais de inclusão, tá certo? Olha, eu vou deixar esse quadrinho para vocês darem uma olhadinha em casa, são 9h30, o professor Igor já vai começar a aula dele, e vocês têm que entrar na aula do professor de artes, tá bom? Ele já mandou o link, já. Pois é, portanto, eu vou sair para que ele possa entrar, mas antes disso, pessoal, eu queria deixar aqui a nossa despedida, né, dizer que sexta-feira nós vamos ter uma nova aula, nós vamos ter o nosso último encontro do ciclo de revisões, tá bom? Então, na próxima semana a gente vai encerrar o ciclo de revisões, e aí nós vamos ter um momento em que vocês vão estar colocando todas as atividades em dia. Eu acredito e espero que todo mundo que está participando das aulas estão fazendo todas as atividades semanalmente. Hoje, lá no nosso Google Sala de Aula, nós já vamos ter essa aula de hoje,
mais uma aula adicional, que eu sempre estou colocando a aula ao vivo e uma aula gravada, e a apostila com as atividades, tá, pessoal? Então, vamos estudar. Vocês podem ver e rever a aula quantas vezes quiserem, caso tenha alguma dúvida, e qualquer coisa também pode estar me chamando no WhatsApp. Então, agora sim, bye bye, porque eu já fui.